Bom dia. Acusado de participação na morte de Décio Sá, vai a júri popular hoje. Começa a convocação de meninas para vacina contra o HPV. No estúdio vamos falar sobre violência no trânsito. E mais, atleta da rede municipal vai carregar tocha olímpica em revezamento em São Luís. Quarta-feira, 13 de abril de 2016, o Bom Dia Maranhão já está no ar. E a Câmara dos Deputados aprovou o relatório do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O deputado Everton Rocha saiu em defesa da democracia. Foram 38 votos a favor e 27 contrários. Por meio de questão de ordem, a deputada Elisiane Gama, do PPS pelo Maranhão, pediu a anulação da defesa feita pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. A posição de ordem pessoal e ordem jurídica da presidente Dilma não podem ser confundidas. A posição do ministro, quando vem nesta comissão, ele na verdade é advogado da AGU. Não pode exercer o papel que ele está exercendo nesta comissão de fazer a defesa como pessoa física da presidente Dilma. Dois dos discursos mais críticos ao relatório de Jovair foram o do PTN e do PDD, cujos líderes não apoiaram a tentativa de destituir uma presidente eleita pelo voto popular. Em resposta à deputada Elisiane, o deputado Everton Rocha contraditou para que a presidente tenha direito à ampla e irrestrita defesa. Tenho o maior carinho pela nobre colega deputada Elisiane Gama, mas usar aqui o argumento do impeachment do Collor para pedir anulação da defesa. Primeiro eu queria lembrar a nobre deputada. Primeiro lembrar a nobre deputada que na comissão do impeachment, deputada Elisiane Gama, não teve nem audiência pública. Nós não tivemos nem reunião. Não teve nenhum. Essa é a 11ª reunião. Parabéns, deputado Rogério Rosso, parabéns a todos os deputados que estão aqui dioturnamente discutindo esse processo. Então, vim lembrar que no momento difícil desse, nós tínhamos que ter, deputado, era todo dia a defesa, para não deixar nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de brecha, nenhum tipo de janela. E aí é importante a gente lembrar o discurso que nós fazemos aqui em Brasília e o discurso que é feito nas nossas bases. A gente não está aqui discutindo popularidade ou questão política de governo. Se tem um processo claro que está aberto e as acusações que estão aqui, todas, têm direito de ampla e mais restrita defesa. Portanto, senhor presidente, a gente faz o pedido para que não seja acatada essa questão de ordem e a defesa que foi feita aqui seja mantida. E se necessário for, que ouçamos mais ainda, porque nunca demais é ouvir. E olha só, crianças e adolescentes do sexo feminino, na faixa etária de 9 a 13 anos, estão sendo convocadas para receber a vacina contra o papilomavírus humano, o HPV, nos postos de saúde da rede municipal. Este ano a meta é vacinar pelo menos 80% da população-alvo, incluindo a primeira e a segunda dose. A Denise tem uma filha de 12 anos que só tomou a primeira dose da vacina contra o HPV. Ela está me cobrando direto, mas amanhã eu vou trazer ela. Ela me cobrou ainda agorinha. Essa vacinação contra o papiloma vírus humano, conhecido popularmente como HPV, faz parte do calendário vacinal de 2016, que tem como meta imunizar pelo menos 80% da população-alvo até o fim do ano. Apesar da imunização contra o vírus ser um dos maiores fatores preventivos contra o desenvolvimento de câncer de colo de útero, muitos pais ainda resistem em trazer as filhas para receber o medicamento. A meta é 25 mil adolescentes, né, de 9 a 13 anos, na faixa etária, 9 a 13 anos. Dos cânceres que acometem mulheres, a doença no colo do útero é a segunda que mais mata no mundo. Fica atrás somente do câncer de mama. A vacina é preventiva, né? Vai induzir o organismo a produzir anticorpo e evitar que mais tarde essa mulher, né, venha manifestar o câncer de colo. E confira como fica agora a previsão do tempo na capital e também no interior do estado. A previsão é de céu parcialmente nublado, chuva rápida na região sul do estado e também na Baixada Maranhense. Vamos ver como ficam as temperaturas. Em Itapecuru-Mirim, Bacabal, a máxima é de 33 graus.
Em Chapadinha, a máxima é de 34 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima é de 40 graus. Em Caxias, Barão de Grajaú, a máxima é de 38. E em São Luís, mínima de 25 e máxima de 32 graus. E a seguir, vamos falar sobre violência no trânsito. Agora são 7 horas e 37 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. De volta com o Bom Dia Maranhão, a gente fala agora de economia. A Bovespa teve alta de 3,66% aos 52.001 pontos. O dólar comercial teve alta de 0,01% e vale R$ 3,49. O peso argentino teve alta, está cotado a 24 centavos. O euro teve queda de 0,7% e vale R$ 3,95. O pagamento do IPTU 2016 em cota única, com desconto de 15%, foi prorrogado até sexta-feira. Para ter acesso ao boleto com novo código de barras, o contribuinte precisa acessar a página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet. E mais um dos acusados da morte do jornalista Décio Sá vai à júri hoje em São Luís. Vamos ao vivo saber mais informações sobre esse assunto com a repórter Geice Gomes. Ô Geice, hoje é o julgamento do acusado de pilotar a moto aí do caso do Décio Sá. É isso? Bom dia. Bom dia, Eliane. Bom dia a todos. É isso mesmo. Marcos Bruno Silva de Oliveira vai ser julgado daqui a pouco no primeiro Tribunal de Júri de São Luís. Ele já havia sido condenado a 18 anos e 3 meses de prisão, mas recorreu e o Tribunal de Justiça do Maranhão anulou aí o julgamento e determinou que fosse realizado um novo júri popular. Ao todo, o Ministério Público denunciou 12 pessoas por participação no assassinato do jornalista e blogueiro Décio Sá, que foi morto a tiros, né, no ano de 2012 dentro de um bar na Avenida Litorânea. Voltamos com você, Eliane. Bom dia. Obrigada pelas informações, Geice. Bom dia. E olha, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre uma atleta da Escola Municipal de São Luís que vai carregar a tocha olímpica em revezamento. Agora são 7 horas e 43 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. Quase 600 casos de chikungunya foram confirmados aqui no estado. O primeiro maranhense vítima da doença foi uma criança de 11 anos. Ele estava internado em Teresina, no Piauí. Os médicos confirmaram a presença do vírus chikungunya no organismo do presidente da Assembleia Legislativa, Humberto Coutinho. Ele descobriu durante exames de rotina em São Paulo, onde ele segue internado. E olha só, no Maranhão foram notificados 28 casos suspeitos de influenza H1N1 e 28 estão sob suspeita. São 2 óbitos que estão sendo investigados. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde. E um vídeo que circula na internet mostra uma briga de trânsito em que um motorista perde o controle e quebra o vidro de um ônibus após uma colisão. O caso aconteceu na Avenida Jerônimo de Albuquerque. A batida envolveu um ônibus e um carro de passeio. O caso ganhou repercussão nas redes sociais. O vídeo mostra o condutor do carro revoltado com o acidente. A reação é de muita fúria. Ele insulta o motorista do ônibus e quebra os vidros do coletivo. Na tentativa de fugir da situação, o condutor do coletivo saiu do local arrastando um veículo que estava na frente. Uma cena chocante que tem se tornado comum no trânsito. Será que os motoristas costumam ter paciência no trânsito caótico de São Luís? Algumas vezes. Complicada a paciência aqui. Muita, porque se não tiver, não consegue dirigir. Segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, 1.927 infrações de trânsito já foram cometidas só neste ano em São Luís.
Mas a educação no trânsito não deve existir apenas entre os motoristas. Além do ciclista, o pedestre também faz parte do trânsito. E para atravessar uma faixa como esta, que não possui o sinal, é muitas vezes desafiador para quem está atravessando aqui a faixa como este pedestre. E é preciso contar com a gentileza dos motoristas para então atravessar em segurança. Mas muitas vezes os pedestres também cometem infrações, como estes flagrantes, onde os pedestres não respeitam a faixa e passam tranquilamente fora dela. De ambos os lados é preciso ter muita cautela, afinal, a educação no trânsito é fundamental para a preservação da vida. E olha só, esse assunto teve inclusive grande destaque nas redes sociais. Na página da difusora, muitos comentários sobre o caso. A gente vai conferir, inclusive, alguns comentários de internautas que se colocaram à disposição e comentaram sobre esse assunto. Olha, o primeiro falou que o motorista do ônibus fez certo sim, ele estava desarmado e a pessoa do Celta, o cara do Celta, como ele se refere, armado com uma perna manca. Ele disse que não ficaria, na opinião dele, ele não ficaria, cada qual com a sua. Uma outra mensagem também diz que discorda. Esses motoristas todos estão feitos loucos, não respeitam nada e nem ninguém. Tem uma outra mensagem também que já concorda. Sim, concordo. Naquele momento, o motorista do Celta estava descontrolado e colocando em risco todos os passageiros daquele ônibus. Se eu tivesse dentro daquele ônibus, eu ia mandar aquele motorista acelerar. Já pensou aquele homem entrar naquele ônibus com criança e também idosos lá dentro? A tragédia ia ser certa. Olha, a gente também tem outras participações, muita gente, inclusive, participou. A gente ainda segue, a gente está esperando, inclusive, a psicóloga, ela teve um problema no trânsito, deve estar chegando aqui, tomara que ela chegue a tempo, para a gente seguir com essa discussão sobre a violência no trânsito. Enquanto ela não chega, a gente torce para que ela chegue, a gente vai falar sobre a Tocha Olímpica, viu? A Tocha Olímpica Rio 2016 vai percorrer aí cerca de 300 cidades até chegar à capital fluminense no dia da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. São Luís foi contemplada no roteiro da visita e uma estudante de 12 anos de idade, estudante inclusive da rede municipal, que também é atleta, foi escolhida para carregar por 200 metros a Tocha Olímpica no revezamento em São Luís. Hora de ouvir as instruções do professor para então começar o treino. E no meio dessa garotada, uma única menina. É a Jaqueline que foi selecionada para segurar a Tocha Olímpica no Maranhão, que chegará no dia 12 de junho. Ela e mais 139 atletas e esportistas participarão do revezamento aqui na capital. A adolescente é a única a jogar neste time do projeto Movimento e Resgate, que atende crianças e adolescentes das comunidades de baixa renda. Atualmente são 62 escolinhas como essa que incentivam a prática do esporte. Jaqueline sempre foi apaixonada pelo futebol e a mãe incentivou a garota a fazer parte do projeto. Antes de entrar na escolinha, a aluna estava com um rendimento muito baixo na escola. Agora, a realidade é outra. Ela estava muito fraca. Ela veio melhorar em 2014, 15. Eu não esperava isso. Aí a professora do reforço disse, olha, pode ficar despreocupada que a Jaqueline vai passar. Um incentivo que foi estimulado pelo professor de futebol desde quando a garota começou a se destacar em campo. O trabalho é o esporte em si, né? Porque com o trabalho técnico você acaba desenvolvendo o atleta mentalmente e corporalmente, né? E isso faz com que ele se desenvolva, né? E automaticamente desenvolva a mente também para o trabalho escolar, que é o nosso principal objetivo. Jaqueline foi escolhida para segurar a Tocha Olímpica aqui no Maranhão, justamente por se tornar um dos destaques do projeto Movimento e Resgate. Ela conheceu o projeto há 5 anos e passou a se dedicar pelo esporte. Agora, um dos sonhos da adolescente é de se tornar uma grande jogadora da seleção brasileira. Não, eu queria continuar, queria jogar em um time grande, assim como assim Brasil, esses times assim. E olha só, ontem no Bom Dia Maranhão, a gente discutiu aqui no estúdio sobre poluição sonora.
Depois, a nossa equipe de reportagem foi às ruas e constatou o que a gente já havia falado aqui durante a entrevista inteira, que essa poluição sonora, infelizmente, ela acontece e é constante. Confira a reportagem. O barulho é o que mais colabora para a existência da poluição sonora, que pode prejudicar a percepção de um sinal ou gerar desconforto. Não permite que você fale direito com as pessoas que você atende no telefone. Isso tudo incomoda e atrapalha. Aqui na Rua Grande é comum ter bastante barulho. A poluição sonora ocorre quando, num determinado ambiente, o som altera a condição normal de audição, causando danos ao corpo e na qualidade de vida das pessoas. O especialista Pedro Serafim explica os efeitos negativos do barulho para o sistema auditivo. Desde a perda auditiva propriamente dita, né, que também é chamada de hipoacusia, outras alterações correlacionadas com essas células da orelha interna, que é a cóclea. Então isso pode trazer danos como zumbido, que é também chamado de tinnitus, aquela sensação de desconforto auditivo. A Organização Mundial de Saúde considera que o som deve ficar em até 50 decibéis, que é a unidade de medida do som, para não causar prejuízos ao ser humano. É o que aparece no aparelho, né? Então eu procuro sempre deixar. Ou então, se tem um ruído muito grande no ambiente, eu prefiro não ouvir no fone. Você não tem o cuidado no volume do fone de ouvido? Tenho não. Mas você está ciente que isso prejudica a tua audição? Sim, estou ciente. E atenção para os principais efeitos negativos da poluição sonora e saiba como prevenir. Existe também um limite aí mais ou menos de 75 a 85 decibéis, quem trabalha em ambiente ruidoso, no máximo 8 horas por dia. Além disso, ainda se preconiza até o uso dos protetores, né? Só para você ter uma ideia, uma exposição acima de 100 decibéis só é permitido dentro da normalidade por no máximo até 15 minutos. A partir disso aí já pode trazer danos à audição. E além da falta de galerias para o escoamento da água na estrada de Ribamar, o rio Paciência, que poderia ajudar a escoar essa água, tem sido aterrado pelas construções de moradias que ficam próximo. A MA 201 sofre com inundações constantes durante o período chuvoso. O resultado é uma via esburacada que causa engarrafamento e prejuízo aos condutores. Quebrou o rolamento da moto, entendeu? Quebrar a corrente da moto, enche de água, quebra o rolamento, entendeu? Tem muito prejuízo, entendeu? Essas enchentes poderiam ser menores por causa desse rio aqui. É que, segundo geógrafos, esse canal deveria servir como um escoamento natural para as águas da chuva. Mas dois fatores impedem que isso aconteça. Um é a poluição e o outro é a retirada da vegetação da beira do rio. Como o curso d'água está sendo obstruído e as áreas estão sendo impermeabilizadas, o volume de água é tão grande que o rio não é capaz de drenar tudo. E aí essa água ela vai se espalhar nas áreas que foram implantadas irresponsavelmente, nas áreas urbanas, próximo à planície fluvial. Além dessa confusão no trânsito, os danos ambientais causados pelo desmatamento e pela ausência de drenagem comprometeram até a fonte de renda do Reginaldo, que cata jussara na beira do rio Paciência para vender. Você vê aí o sufoco da gente, eles estão acabando com o brejo, quando é mais tarde não tem mais jussara aqui dentro. E olha só, a gente segue, ainda há pouco a gente falou sobre essa questão da violência no trânsito. A gente segue com essa importante discussão e aqui no estúdio eu converso agora com a psicóloga Evelyn Lindholm. Evelyn, obrigada por ter vindo, eu sei que você teve problemas aí no trânsito de São Luís. A gente falava no começo da entrevista sobre violência no trânsito, inclusive a gente tem imagens, daqui a pouco inclusive a gente vai colocar, de uma pessoa que agrediu, né, nem chegou a agredir, mas que bateu com muita violência no ônibus coletivo da capital, simplesmente porque o motorista colidiu com esse veículo. O que acontece de fato? Por que as pessoas estão saindo já armadas de casa para cometer esse tipo de crime, hein, Evelyn? Se a gente fosse justificar de forma simples isso, seria reduzir demais o problema.
A gente tem um problema de segurança pública muito grande hoje e as pessoas se sentem muito vulneráveis. E o acesso aos armamentos é muito grande, ou seja, você pode conseguir comprar uma arma, você pode ter acesso a uma arma com certa, entre aspas, facilidade. Então isso faz com que a pessoa ache que essa é uma forma dela se manter segura, porque ela já não confia mais que há uma segurança no ambiente público. Então ela se sente na obrigação de se defender. Olha, então, essas imagens acesso à aí. arma... Ó, as imagens, ele simplesmente sai do carro e começa a quebrar do carro. Qualquer acidente, você tem que pensar que a pessoa que normalmente sai do carro, ela tem duas intenções. Ou a intenção apenas de verificar o dano, né, e chamar a perícia, ou o que quer que seja, que tem que ser chamado para resolver a situação, ou realmente criar uma situação em que ele se defenda. Você tem que pensar que um motorista como esse pode ter no carro como um bem que seja muito importante para ele. Ele pode estar vindo já de um dia estressante, de uma realidade estressante, de uma sensação de insegurança, de impunidade. Então isso facilita com que ele não consiga ter controle emocional, facilita com que ele não consiga lidar com as emoções dele nesse sentido de eu desci do carro, aconteceu um acidente comigo, eu vou me controlar, eu vou descer do carro, vou chamar a perícia, então eu vou ficar dentro do carro e vou chamar a perícia. E o comportamento dele foi de descer do carro, ele já desceu, se não me engano, falaram que desceu com alguma coisa já para bater já chegou. E já foi quebrando o ônibus na mão, exatamente. E o ônibus acabou evadindo-se do local. O motorista não pôde ficar, porque ele ficou, agora você pensa a situação do motorista, né? Ele teria que ficar no local do acidente, mas como ele vai ficar correndo risco também, né? Olha, e aí tem até inclusive uma campanha interessantíssima do Ministério Público, sim, que é conte até 10, que as pessoas têm que ter paciência, sim, bastante paciência. Evelyn, infelizmente o nosso tempo está estourado. Sim, sim. A gente segue inclusive com essa discussão na rádio, quem puder acompanhar, pode acompanhar daqui a pouquinho no Repórter Difusora. A gente segue com essa discussão. Obrigada pela sua participação. De nada, querida. E olha só, na enquete que nós realizamos nas redes sociais do iDifusora, 71% dos internautas discordaram da atitude do motorista do Celta, viu? A gente encerra essa edição de hoje. Outras notícias você confere no portal idifusora.com e você fica com esse alerta, viu? Calma e paciência no trânsito. A gente volta amanhã.